Sabe quando a gente pensa numa grande operação policial, logo vem à mente a apreensão de drogas, a captura de criminosos famosos, né? Pois é, mas a maior batalha do nosso tempo talvez esteja acontecendo agora, no mundo digital. Hoje a gente vai mergulhar na Operation Endgame, uma ofensiva global sem precedentes que não mirou em pessoas, mas nas próprias armas do cibercrime. E para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, vamos começar com um número: 1025. Isso não é uma contagem qualquer, não. É o número de servidores criminosos que foram desativados. Cada um deles era tipo um pilar numa arquitetura gigantesca de crimes digitais. Só esse número já mostra a escala monumental dessa operação. A Operation Endgame não foi só uma reação a um ataque. Pelo contrário, foi um golpe muito bem calculado contra a espinha dorsal do cibercrime. O objetivo aqui não era só prender alguns criminosos, mas sim desarmar a galera, tirar de circulação as ferramentas que davam poder a eles. A estratégia foi toda focada nos facilitadores de ransomware. A analogia é até bem simples. Em vez de só correr atrás de quem aperta o gatilho, as autoridades decidiram ir direto nas fábricas que produzem as armas e as balas. Foi um ataque direto na base da economia do ransomware, bem na fonte do problema. Tá, mas que ferramentas são essas exatamente? Não estamos falando de softwares comuns, não. São programas maliciosos super complexos, criados especificamente para roubar, espionar e sequestrar dados em uma escala absurda. Vamos conhecer os principais alvos. O primeiro é o tal do infostealer, ou ladrão de informações. O nome já entrega, né? Pensa nele como um batedor de carteiras digital, só que totalmente silencioso, invisível. Ele entra no sistema e, pronto, rouba o que tem de mais valioso ali. Senhas de banco, logins de redes sociais, dados de cartão de crédito. Ele age nas sombras e a vítima, coitada, muitas vezes só descobre o estrago quando já é tarde demais. Depois, tem o HAT, ou cavalo de Troia de acesso remoto. Se o infostealer é um ladrão, o HAT é ainda mais assustador. É como se a gente entregasse a chave mestra do nosso computador para um criminoso. Ele consegue ver a tela, ligar a câmera, acessar arquivos. Basicamente, ele vira o dono do dispositivo. E por último, mas não menos importante, a botnet. Imagina um verdadeiro exército de computadores zumbis. São milhares, às vezes milhões de dispositivos infectados, todos controlados por um único mestre de marionetes. Esse exército pode ser usado para lançar ataques em massa, enviar spam, até minerar criptomoedas, e tudo isso usando os recursos das vítimas, sem que elas sequer desconfiem. E aqui a gente vê os três principais alvos da operação trabalhando em conjunto. O Radamantes, um infostealer que era dominante no mercado. O Venom-Hat, cujo suposto criador foi preso lá na Grécia. E a botnet Elysium, que era usada pelo próprio desenvolvedor do Radamantes. Ou seja, não eram ferramentas isoladas. Era um ecossistema criminoso todo interligado que sofreu um golpe, devastador. Agora, pensa bem. Derrubar uma rede tão complexa e espalhada pelo mundo inteiro exige um nível de cooperação que é quase sem precedentes. A grande pergunta é, como é que essa aliança internacional conseguiu realizar uma façanha dessas? Olha, a operação se desenrolou em etapas bem cruciais. Tudo começou lá em 3 de novembro com a prisão do suspeito por trás do Venom-Rat. Uma semana depois, a ofensiva coordenada foi lançada de vez. E aí, no dia 13, a Europol finalmente anunciou o sucesso da missão, revelando para o mundo a escala impressionante dessa derrubada. O sucesso da operação dependeu de uma aliança global de verdade. Agências da Austrália, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha e vários outros países. Todo mundo trabalhando junto. A mensagem que fica é bem clara. Se o cybercrime não tem fronteiras, a resposta da lei também não pode ter. Mas vamos ao que realmente importa, né? Qual foi o impacto real dessa operação? Quer dizer, além dos servidores desligados e dos códigos desativados, o que isso significou para as pessoas e empresas no mundo todo? Mais de 525.000. Esse é o número de infecções únicas que foram identificadas só do malware Radamantes. E detalhe, espalhadas por 226 países. É um número que, sozinho, já mostra o alcance global e a virulência de uma ferramenta dessas. E essas mais de 500 mil de infecções resultaram em mais de 86 milhões de eventos de roubo de informações. Cada um desses eventos é um momento em que a privacidade de alguém foi violada, em que dados pessoais foram roubados. A escala do dano é simplesmente gigantesca. E não se trata só de dados, mas de dinheiro real. O principal suspeito por trás de um desses malwares tinha acesso a nada menos que 100 mil carteiras de criptomoedas de vítimas. O prejuízo financeiro direto aqui pode chegar a milhões de euros fácil.
E talvez o ponto mais assustador, que foi destacado pela própria Europol, é este. Muitas das vítimas nem faziam ideia que seus sistemas estavam infectados. A natureza silenciosa desses ataques significa que a Operation Endgame acabou protegendo inúmeras pessoas e empresas que estavam completamente vulneráveis, sem nem imaginar. A Operação Endgame foi, sem dúvida nenhuma, uma vitória e tanto. Mas os especialistas são unânimos em alertar. Essa foi uma batalha, não o fim da guerra. O submundo do cibercrime é conhecido por ser, incrivelmente resiliente. Essa análise de um pesquisador da Check Point revela a dura realidade desse jogo de gato e rato. Mesmo depois de uma derrubada massiva como essa, a expectativa é que os desenvolvedores tentem se reerguer, e rápido. Talvez com uma nova versão do malware, ainda mais discreta, ainda mais difícil de detectar. E é exatamente por isso que essa citação da CrowdStrike é tão importante. Interrupção não é erradicação. A operação criou uma brecha, uma janela de oportunidade. E esse tempo é precioso para que as empresas e, todo mundo, fortaleça suas defesas, se prepare para a próxima onda de ataques, porque ela, inevitavelmente, vai vir. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é quase mitológica. Sempre que uma cabeça da Hydra era cortada, duas novas cresciam no lugar. A Operation Endgame cortou várias cabeças importantes do monstro do cibercrime. A questão que fica no ar é quão rápido e mais fortes elas vão voltar a crescer. A luta definitivamente continua.